Boa tarde a todos, o meu nome é Alessandra e estamos aqui para entrevistar o professor Gabriel Prudêncio com uma finalidade didática e complementar para o nosso TCC. Essa entrevista ajuda nós, estudantes do curso técnico em logística, a entender melhor os pontos fortes e os desafios com um profissional experiente da área. Começando com a primeira pergunta, quais são as suas formações? Oi pessoal, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Para quem não me conhece, eu acho difícil, né? Já que eu dei aula para vocês ano passado, só se alguém novo entrou. Sou Gabriel Prudêncio dos Santos, sou engenheiro de produção com especialização em qualidade, tá? Eu estou respondendo algumas perguntas do grupo da Maria para poder ajudar ela nesse TCC. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado, pessoal, por ter lembrado de mim. E vamos lá. Como você começou e por que você escolheu esta área? Eu escolhi engenharia de produção porque eu sempre gostei dessa área de qualidade. Desde o ensino médio foi a área que eu mais me interessei, principalmente quando eu fiz o técnico em mecatrônica. Então, a parte de qualidade eu sempre tive muita facilidade, não sei se é pelo interesse, mas algo que despertou aqui dentro de mim. E aí eu comecei a trabalhar com qualidade. Eu sempre gostei, eu sempre fui algo bem metódico, bem chato, gostar das coisas alinhadas, tudo redigido, tudo identificado. E aí eu entrei para essa faculdade. Aí fiz engenharia de produção. Na engenharia de produção eu vi muito sobre a parte logística, qualidade e serviço. Foi onde eu consegui meu primeiro estágio. Nesse estágio, eu comecei com um estágio de vendas. Estagiário de vendas. Aí eu fui para estagiário de manutenção, aí eu fui galgando, fui para técnico, engenheiro responsável e fui subindo de carreira até virar engenheiro de treinamento e suporte. Você poderia descrever um momento da sua carreira em que você precisou lidar com uma grande crise no controle? Como você gerenciou a situação e quais medidas tomou para evitar que o problema se repetisse? Como você lida com situações de alta pressão, como atrasos ou rupturas de estoque? Aí nessa época de engenheiro de suporte, eu trabalhei muito na parte do quê? De fazer o treinamento dos engenheiros de campo, fazer o controle de estoque das máquinas e equipamentos, que a gente tinha mais de 10 tipos de máquinas, fazer as visitas técnicas, ir para viajar para a América Latina, viajar para os Estados Unidos, viajar para, enfim, América da Latina e Estados Unidos, dando treinamento, consertando máquina, apagando incêndio, ajudando os clientes. E nisso a gente tinha muito problema de estoque, porque assim, são 10 tipos de máquinas, cada uma tinha um tipo de componente, e a gente tinha muita ruptura de estoque no estoque. E as peças vinham às vezes da Europa, vinham da Ásia, não vinha direto fabricado nos Estados Unidos, não sei o porquê. E aí eu olhava no estoque da empresa, a gente tinha muito peça de um componente que não trocava muito, tinha estoque parado, e vocês sabem, estoque parado é dinheiro, e outras peças que eu precisava eu quase nunca tinha no estoque. Aí foi quando eu conversei com o meu gestor da área, ele deixou eu cuidar do setor, a gente separou o estoque da empresa para outras atividades e estoque e manutenção. Nesse estoque de manutenção, o que eu fiz? Fiz um levantamento sobre tudo que a gente tinha e eu tinha os históricos das atividades dos técnicos. Então eu sabia o que mais quebrava, qual peça mais utilizava, qual componente era mais necessário. E aí eu fiz um pente fino. Nesse pente fino, eu comecei a trabalhar principalmente com FIFO, com LIFO e histórico de peças do que mais eu precisava no meu estoque. E aí eu fui gerenciando essa questão. Principalmente porque quando a gente tem uma ruptura de estoque, a gente está falando de peças importadas, não depende só da gente, a gente faz o pedido. Mas aí vai para a alfândega, pode dar canal vermelho, vocês sabem, pode atrasar. Nisso o cliente fica com a máquina quebrada 15 dias, olha o prejuízo. Às vezes a gente tinha contrato, dava multa. E eu fui cuidando desse tipo de ferramenta, principalmente na parte de componente, por exemplo, que tinha óleo na engrenagem, por exemplo, o óleo na correia dentada da máquina. Eu sabia que aquela máquina não podia ficar guardada, aquele peça não podia ficar guardada há muito tempo, então eu já marcava. Então, para o quê? A peça chegava, eu não ia deixar ela parada no estoque, ela já chegava, eu já dava fazia ela ser utilizada para não ficar parada no estoque. Forma de guardar o equipamento, principalmente matéria-prima, quando tinha muita umidade.
Então, o componente se deteriorava, tinha que ter um estoque especial para esse tipo de componente. E aí eu fui fazendo o controle, peguei 2 estagiários para me ajudar, a gente fazia tudo no Excel mesmo planilhado. Quais métricas você considera mais importantes para monitorar a eficiência de um sistema de estoque? E aí é o bom do Excel, que assim, mesmo que você não tenha um sistema RP bom, com o Excel, usando as ferramentas dele, dá para você criar o seu próprio sistema atualizado, compartilhado, para fazer as pessoas entenderem o fácil uso. Como você gerencia a sua vida de empresário? E aí chegou um tempo, em 2020, com a pandemia, a empresa saiu do Brasil, né, encerrou as atividades. E esses clientes que eu atendia tanto para fora do Brasil, tanto para Bahia, interior de São Paulo, acabaram querendo os meus serviços. Foi aí que eu abri o MEI e comecei a ser um microempreendedor aqui na região, onde eu atendi esses clientes. E aí eu passei a ter o meu próprio estoque e o meu próprio sistema para poder cuidar dessas atividades. Porque a empresa não estava mais aqui no Brasil, eles precisavam de alguém para mexer, para consertar, para dar treinamento, e aí que eu fazia. E assim, foi bem desafiador, gente, porque assim, conciliar esse trabalho de viagem com faculdade, com cursos, que eu nunca parei de estudar, é complicado. Eu vou falar para vocês que assim, você quando está no ramo de empresário, você não tem um horário fixo de trabalho. O cliente te chama 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Às vezes você marca a viagem para um cliente, você acha que vai ficar 3 dias, você fica 10. É algo assim que você tem que saber gerenciar. E principalmente se você tiver uma família, a sua parceira, o seu parceiro tem que entender que é o seu trabalho, não tem muito o que fazer. Hoje eu diminuí um pouco esse tipo de serviço, esse tipo de atividade, porque eu entrei para o ramo da educação. Comecei a ser professor, vai fazer uns 2, 3 anos que eu estou nesse ramo. Quais foram os altos e baixos da sua carreira? Assim, eu peguei uma época bem difícil, principalmente por causa da pandemia, que você não podia sair, não podia visitar os clientes, e foi aí que foi um ano que o meu faturamento foi muito baixo. E aí foi um dos principais desafios para mim, porque eu precisei até recorrer a Uber, iFood, trabalhar com esse tipo de função, porque parou, né? Parou e eu não tinha um capital de giro tão forte para me manter parado. E aí eu quis entrar para o ramo da educação, passei no concurso, virei professor, estou coordenando uma outra escola, consegui ter o privilégio de dar aula para vocês também. E foi onde eu consegui sair um pouco desse ramo e agora estou mais na parte de ser funcionário público, ser professor, ser coordenador, ajudar vocês a entender o que é o emprego, o que é um ambiente de trabalho, ajudar vocês nessa função. Tá legal? Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído para o TCC. E se precisarem de mim, pode contar comigo.